dia, família. Então, hoje sou eu que estou aqui com vocês, Maria Marta. A Rose, né, que apresenta o programa todas as manhãs, precisou viajar, foi fazer uma viagem. Nós perdemos um irmão de comunidade. A Canção Nova está de luto, sofrendo a dor da perda desse irmão. Claro que todos nós que estamos aqui no estúdio, na missão de Belo Horizonte, nós gostaríamos de estar lá, né, para fazer a última despedida deste nosso irmão, para dar o adeus, também para acolher, estar junto com a família vivendo essa hora, porque nós estamos na comunidade, nós também somos famílias, vivemos temos laços, criamos laços, né? E a Rose foi estar com a família dela e hoje eu estou aqui, né? E eu quero me unir também a todas as pessoas que perderam um ente querido, que está sofrendo a dor da perda. Dói mesmo, gente, mas aquilo que consola o nosso coração é a certeza do céu, saber que Deus cuida de nós. E eu queria pedir ao padre, né, que pudesse vir aqui dar uma bênção, tanto para a família do Augusto, este nosso irmão tão querido, que foi acometido de uma meningite, internou quarta-feira passada e veio a óbito ontem pela manhã. Nós ainda estamos, né, nos erguendo desse susto, dessa dor, né? Eu queria pedir que o senhor pudesse dar uma bênção para a família do Augusto, para nós, Canção Nova, que estamos sofrendo a dor da perda, mas também para tantas outras pessoas que nós não conhecemos, né, padre? Mas que também vive a dor do luto, que vive esse tempo doloroso, né, se a gente pode dizer assim. É verdade, a gente lê na Bíblia que a vida do justo está nas mãos de Deus. A nossa vida não pertence a gente. Às vezes a gente fica com aquela sensação ruim, porque um rapaz jovem, 30 anos, foi acometido de uma doença. Uma pessoa extremamente saudável, padre. De repente deixou de estar aqui conosco. São perdas, mas às vezes até uma pessoa um pouco mais velha morre repentinamente. Isso deixa um vazio na nossa alma. Mas é o que diz a Bíblia, a vida do justo está nas mãos de Deus e nós precisamos entender que é Ele quem estabelece o fim, é Ele quem chama, é Ele quem faz com que nós cheguemos ao objetivo, à meta da nossa vida. Então você que está sofrendo a morte de um ente querido, lembre-se que a vida dele está nas mãos de Deus. Deus é o nosso verdadeiro objetivo. Em vossas mãos, Pai de misericórdia, nós te entregamos a vida do Augusto e a vida de todos os nossos entes queridos, na esperança de que com Cristo eles ressuscitarão para a vida eterna. Nós os pedimos que os recebais nas alegrias celestes e os reserveis o prêmio do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Eu queria deixar o senhor aqui, padre, dizer que, gente, olha a providência. Hoje nós temos um padre aqui. Claro que sempre a gente recebe os padres, mas hoje em especial o Senhor quis nos dar esse aconchego, né? Um padre que é o padre José Eduardo, que está aqui conosco. E eu quero agradecer mesmo esse presente de Deus, porque foi um Deus que trouxe o senhor, né? Para estar aqui nesse dia conosco, para levar essa palavra. Deus lhe pague, padre. Amém, muito obrigado. Nós vamos caminhando aqui, gente. Hoje o programa Manhã Viva, nós vamos falar de um assunto bem atual, acho que todo mundo vive isso, né, que é o estresse, né, que a gente vive essa dificuldade. E para nos ajudar hoje, nós temos aqui o Diego Tinoco, que é psiquiatra, seja muito bem-vindo, viu? Isso. Uma alegria ter você. Nós também temos aqui desculpa, já falei que eu troco os nomes, o Rafael, né? Bom dia. Rafael vai estar conosco na culinária, vai nos ensinar um chá, vai nos dar umas dicas, principalmente para as mulheres, né, Rafael, que a gente precisa ficar mais calma, né? Os homens também. Também nós temos aqui a Ana Carolina, que ela é psicóloga, mas também artesã, e vai nos dar uma técnica, né, para nos ajudar. Depois a gente vai saber tudo aí, fica todo mundo ligadinho, daqui a pouco a gente está aí. Mas, como eu estava dizendo, hoje o nosso tema é sobre o estresse, né? E quantas pessoas que sofrem, né, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, por causa do estresse, né? E, Diego, o que é o estresse? Bom, primeiramente, muito bom dia, um prazer enorme estar aqui. Eu acho que esse tema é muito relevante para toda a nossa sociedade, a população que encontramos aqui nesse momento. O que é o estresse? Na verdade, é uma pergunta que precisamos refletir melhor. Estaríamos falando daquele estresse ocasional, daquela irritabilidade, às vezes no trânsito, está um pouquinho irritado, ou às vezes em casa acontece alguma coisa, você fica um pouquinho irritado, e você fala algo que não desejaria,
ou já estaríamos falando algo um pouquinho mais grave, em que a pessoa já tem uma irritabilidade mais constante durante todo o dia, às vezes transforma uma coisinha desse tamanho, uma coisinha desse tamanho. Às vezes isso é muito comum, né? Associado a isso, a ansiedade, que às vezes fica muito preocupado com o dia da manhã, com o que vai acontecer. Às vezes vem junto ali uma tensão muscular, uma falta de concentração, falta de energia, memória prejudicada. Então a gente tem que lidar, tem que saber diferenciar se é um estresse situacional daquele momento ou se é algo mais crônico, né? Porque se for algo mais crônico, isso pode ser muito direcionado a um transtorno que a gente fala que é o transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, a irritabilidade, que é esse estresse que a gente fala, é um dos sintomas do transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, isso aí, e para tratar isso aí, devemos ter o que a gente vai ter aqui, a alimentação, a artesã junto com a psicóloga, e saber diferenciar do que a gente está falando, se é aquele situacional ou se é algo mais crônico que nos habita. Existe um outro tipo também, que é muito importante eu falar aqui, mencionar, que na psiquiatria a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. O que é esse transtorno do estresse pós-traumático? Muitos vivenciam algum trauma, seja na infância ou na idade adulta. Trauma esse que pode ser um trauma físico, às vezes alguma doença grave, ou às vezes algum abuso sexual, ou às vezes ameaça de morte. E tal trauma na vida da pessoa repercute tanto que após anos e anos a pessoa ainda sente como se tivesse acontecido ontem. E isso gera um estresse muito grande para a pessoa. Tanto é que o nome da doença é transtorno do estresse pós-traumático. A pessoa vive isso dia após dia. Revive, né? Revive constante. Isso. Exatamente. Então, e diante dessa realidade, né, que a gente vem percebendo, acho que todo mundo tem lá sua pontinha de estresse, né? E nós fomos às ruas. Nós pedimos à nossa irmã, Elisângela, que é da Missão de São Paulo, que ela fosse ouvir o povo das ruas para a gente saber como que o povo vive, como que o povo lida com isso, né? Então, nós vamos acompanhar um VT aqui lá da Missão de São Paulo. Quantas pessoas sofrem de estresse por todo o Brasil? Você é estressado? Vamos agora ouvir o que as pessoas fazem e elas vão nos ensinar como aliviar este momento tenso em sua vida. Você é uma pessoa estressada? Já fui, agora eu tô tentando melhorar aos poucos. O que você faz para aliviar o estresse? Eu tenho o costume de praticar esporte, tentar conversar com as pessoas mais próximas e também eu tento me aliviar um pouco escutando música, que sempre me ajuda também. O que você faz para aliviar o estresse? Passeio, né? Vou à igreja, né? Acho que isso dá um equilíbrio melhor para o dia a dia. Você é uma pessoa estressada? Sou. O que você faz para aliviar o estresse? Eu faço acupuntura regularmente, ajuda bastante. Você é uma pessoa estressada? Um pouquinho, por causa do trabalho. O que você faz para aliviar o seu estresse? Prática atividade física, relaxar. Depende do nível de estresse. O que você faz para aliviar o seu estresse? Fazer o que eu gosto, com muito carinho, convivendo com pessoas como essas que estão ao meu redor. Você é uma pessoa estressada? Não. O que você faz para aliviar o seu estresse? Vendo pirulito e brinco com o público. Olha, padre, eu acho que a gente precisa se vestir mais vezes de palhaço, né? E distribuir o pirulito. Teve uma moça que falou, assim, que eu achei bem interessante, que ela falou, eu vou à igreja, eu rezo, porque afeta muito, o estresse afeta a nossa vida espiritual, né? O nosso contato com Deus, né, padre? Afeta e às vezes até quando a pessoa não entende de verdade como é que funciona a graça, o evangelho, às vezes a vida espiritual pode também ser fonte de estresse. É muito curioso isso. Olha aí. Às vezes a pessoa está com um problema, então ao invés de ela exercitar a fé, a confiança em Deus, ela faz
20 novenas e não sei quantos terços e começa a fazer promessas. É o desespero, esse é o estressar desespero. E aquela oração é tão desesperada, é tão agitada, é tão angustiada, que ao invés dela sair melhor, ela sai até mais cansada. Você precisa ensinar o que diz Nosso Senhor lá em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados sob o peso dos vossos fardos e eu vos aliviarei. Quer dizer, a vida espiritual deveria ser para nós uma fonte de paz e de tranquilidade. Ou seja, eu estou com os meus problemas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir para os pés de Jesus e abandonar os meus fardos. É entregar para Ele as minhas preocupações. Como diz a Escritura, né? Lança sobre o Senhor os teus cuidados. Fazer isso, às vezes, é o passo primordial até para entrar mesmo na vida de oração. Né? Quantas vezes a gente começa rezando, apresentando a Deus as nossas dificuldades. A pessoa chega, por exemplo, na igreja, agitada, nervosa, cansada. Espera aí, então vamos entregar primeiro e vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar. Né? E, obviamente, ela vai conseguir encontrar um pouco mais de amparo na graça para poder ter uma oração frutuosa. Porque se ela chega tão estressada, eu acho que ela vai querer culpar alguém, né? Olha, eu estou rezando 20 terços por dia, estou fazendo jejum de Daniel, estou fazendo isso e não resolveu nada. Deus é culpado. A gente sempre tem essa mania, né? O estressado, Diego, ele faz parte desse pós-traumático, né? Que você disse. Isso. Tende isso a ter essa culpar alguém. Olha, eu estou estressado porque meu pai não me ouve, eu estou estressado porque eu briguei com meu namorado, porque a gente nunca assume o nosso problema, né? Alguém que criou o problema para nós. Então, a gente pode dizer que seria isso? Não, na verdade, esse do pós-traumático, ele tem essa lembrança, sim, de algo que aconteceu, tende a culpar algo, mas não necessariamente alguém ou o fato. Ou o fato, ou talvez pode ser o fato especificamente, né? E na verdade, o que vem para ele mais são as revivescências, a irritabilidade que acontece durante o dia a dia dele, principalmente se acontece algum fator ali que está fora do habitual, que normalmente não acontece no dia a dia, se gera alguma coisinha que está fora do habitual, tende a ter essas relembranças, sabe? Saiu da rotina, estresse. Estresse. E o estresse, ele afeta a mente? Ele pode afetar a mente? Ele surge, né, lá? Sim, não só afeta a mente, como afeta outras partes do organismo. Então, isso é muito importante a sua pergunta. Porque, na verdade, quando a gente está estressado, pode afetar o sono é afetado, o coração, os rins. Olha. Então, assim, na verdade, quando a gente está estressado, atua vários hormônios e neurotransmissores no nosso organismo que pode afetar o nosso organismo como um todo. Então é muito importante ter todas essas abordagens para a gente evitar o estresse, diminuir o estresse. E aqui no nosso programa a gente está vendo várias alternativas, vai ver e está vendo, junto com a fé, alternativas para melhorar esse estresse. Ô Diego, e qual a dica assim que a gente... Porque eu acho que todo mundo vive lá os seus momentos de estresse. Às vezes pode ser ocasional, né? Ah, eu estou passando aqui, um carro veio e me molhou todo. Você fica irritada. Eu acho que é mais uma irritação, né? Isso aí é uma mas irritação. Que pode gerar, né? Eu vou ficar... Aí acabou com o meu dia, porque aquele homem ali, ou aconteceu alguma coisa. Mas o que a gente pode fazer para evitar? Qual a dica que você dá? Tipo assim, não, eu comecei a estressar, já comecei a balançar as pernas, já estou comendo por compulsão, eu estou me percebendo que eu estou estressada, mas o que eu faço? Olha, na verdade, o importante do estresse é a prevenção, né? Por mais que a gente... Teve até uma pessoa que falou aqui na entrevista da atividade física, por mais que a gente fale sobre isso, é muito pouco comum ver as pessoas realizando atividade física mesmo regular. Uhum. Eu brinco com meus pacientes que a atividade física é como se fosse um remédio. Só que um remédio que não precisa de comprar e, na verdade, você faz ali mesmo, fora de casa, né? E às vezes fazer uma caminhadinha, sem estresse. Às vezes o paciente primeiro tem a sua autorização do médico cardiologista, sem estresse. Às vezes quem nunca fez atividade física, começa com 10 minutinhos, fazendo uma caminhada, durante 3, 4 vezes na semana. Na próxima semana faz 20 minutinhos, vai aumentando aos pouquinhos, porque é muito importante a atividade física durante a semana, regular, periódica. Isso é uma prevenção para a gente evitar o estresse do dia a dia. Além disso, a alimentação saudável, atividades terapêuticas,
fazer uma terapia é essencial, tá? Com psicólogo, é muito importante. Então, assim, são um conjunto de fatores que diminuem esse estresse do dia a dia, tá certo? Interessante, né? Olha, gente, nós vamos continuar no segundo bloco com esse assunto tão, né? Porque todo mundo tem lá o seu dia de estresse e tem também os seus cuidados que precisa ter, né? Mas daqui a pouco a gente vai estar voltando com esse assunto. Fique aí para você anotar as dicas, né? Para a gente se perceber, que eu acho que é importante a pessoa ir se percebendo e poder tratar, né? Ela se conhecendo, a gente consegue ajudar ser cuidada, ajudar a ser ajudada, né? Então daqui a pouco a gente volta com esse tema muito interessante do estresse. Interessante assim, não para a gente viver, mas para a gente se conhecer e tratar, né? Até daqui a pouco. Manhã Viva de volta e nós estamos aqui hoje, gente, falando sobre estresse. Né? A gente viu ali a Elisângela falando, você é uma pessoa estressada? O que é uma pessoa estressada? Estou descobrindo aqui que a gente é estressado, mas também que a gente é ansioso, que a gente é nervoso e a gente culpa o estresse, né? E hoje, padre, nós vamos ter um simpósio aqui na Canção Nova, não é isso? Exatamente. E como que é esse simpósio, essa formação em favor da vida, né? Nós vamos aqui hoje realizar um primeiro momento, nós vamos ter outros dias, outros momentos de encontro, para falar sobre a importância da defesa da vida e da família nos dias de hoje. É um tema bastante importante porque na sociedade em que nós vivemos, seja a família como a vida nascente tem sofrido muito fortes ameaças. Então nós precisamos entender como funcionam esses mecanismos para podermos ajudar a desconstruí-los. E a fim de que a gente consiga não apenas proteger a família, mas propagá-la, difundi-la, assim como permitir que venham as crianças ao mundo e acolhê-las com amor. E aí a gente pode até, acho que fazer um link aqui, né? Diante dessa realidade, deste mundo tão violento, tão contra a vida, não sei se a gente pode dizer esse tema, né? Diante de tantas realidades que a gente vive, é comum a mulher viver esses processos de estresse, ela, né, nessa expectativa da vida, porque a gente é a favor da vida, a gente espera a vida e ela vive um estresse diante dessas realidades, né? Se é comum ou não, se é legal ter um filho ou não, porque vai gerando essa... hoje eu preciso ter uma educação para o meu filho, tem que dar uma faculdade, então hoje não é melhor não ter um filho. Ela pode desencadear um estresse diante dessa realidade, desse conflito, né? Porque hoje em dia nós sofremos pressões de muitos lados. São pressões que nem sempre nós conseguimos perceber, elas não são conscientes, mas elas estão sendo exercidas sobre nós o tempo todo. Uma pressão do mercado, da cultura, da sociedade em geral, das nossas próprias expectativas, aquilo que nós achamos que é uma vida realizada. Então, por conta dessas estruturas que geram continuamente pressão sobre nós e que são calculadas até para gerar pressão sobre nós, nós acabamos entrando, por exemplo, muito facilmente em temas como esse. Por exemplo, pode ocorrer a uma mulher a ideia de abortar simplesmente porque ela está nova demais para ter um filho, ou porque ela acha que ela precisa concluir determinado processo na vida. E, na verdade... conseguir cuidar, né? Diante das exigências da sociedade. Né? Que muitas vezes não é nada assim, não precisaria sofrer essa preocupação toda, mas acaba exercendo sobre ela uma pressão. Ô padre, e as pessoas que estão nos assistindo aqui de Grande BH, né, daqui da região, elas podem participar hoje aqui desse evento aqui na nossa casa, podem participar, né? É só vir aqui à Canção Nova de Belo Horizonte e logo mais às 13 horas nós teremos a nossa primeira exposição. Então, gente, eu vou passar aqui já o nosso endereço, né? Então, você que é daqui da região, se interessou, quer participar desse primeiro módulo, né? Então, vem aqui, ó, anote aí, Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no bairro Jaraguá. Para ônibus aqui na porta, é fácil estacionar seu carro, então não fique fora disso. Ô, padre, e precisa fazer uma inscrição ou a pessoa só chegar? Basta vir. Basta vir, sim. Então só chegar aqui e falar, eu vim participar do simpósio e seja bem-vinda. Exatamente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Mas eu vou caminhando aqui, vocês me esperem que eu vou caminhando para o artesanato, a gente vai estar falando sobre o estresse. E quero saber da Ana Carolina, né? Que hoje nós vamos fazer uma técnica, vamos ver se eu vou conseguir falar. Killing. Aprendi, tá vendo? E como que essa técnica pode nos ajudar a viver e combater esse estresse dentro de nós?
eu acho que a gente nunca vai eliminar por completo, né, Diego? Mas a gente vai conseguir controlar, né? Sim. A técnica do quilling é como outras técnicas, né? Como bordado. Então, tem vários tipos de artesanato hoje. Então, eu trouxe a técnica só para mostrar assim, uma coisa nova também, né? Uma coisa diferente. É uma técnica simples, que pode ser feita em casa, não precisa de muitas coisas. A única coisa que nós precisamos é papel. Então, você encontra já para comprar. É uma técnica feita com tiras de papel colorido. Então, você encontra já para comprar essas tiras picotado, picotado. Aí eu trouxe, no caso aqui fui eu que fiz. Sim. Né? Então, eu trouxe essa mini trituradora de documentos que ela sai já com as tirinhas já cortadas. Então, a gente pode ou adquirir, né, ter essa máquina, ou a gente já compra ele assim picotado. Já compra ele picotado. Nossa, que interessante. Nós temos uma ferramenta. A ferramenta também pode ser produzida, né? Nesse caso aqui eu aproveitei uma caneta, que não tinha uso mais. E aqui é uma agulha cortada na parte onde enfia a linha. Aí você encaixou a agulha aí. Encaixei a agulha aqui na ponta da caneta. Olha aí, gente, que interessante, tá vendo? Aí agora, você aproveita. Agora nós vamos fazer um para mostrar como que é feito. Então a gente encaixa na agulha cortada e vai enrolando. Então essa daqui é a primeira base. Eu acho que esse aqui é um treino, viu? Quando você está bem estressada, vem aqui e vai rodando aí, né? E o quilling você vai Deixa eu tendo a sua mostrar a caneta criatividade. aqui só para o pessoal ver. Uma caneta que ela usou, né? Ela pegou uma caneta que estava sem uso, tirou a carga, né? Isso. E colocou, quebrou a agulha, tirou a ponta da agulha, a ponta né? da agulha, e encaixou aqui. Olha. Interessante, né? Então, essa ferramenta você acha para comprar em média de R$25. Essa. Agora essa feita aí. Essa eu gastei 60 centavos para agulha. Então eu enrolei e agora eu vou colar. Eu uso um palitinho de dente, só para ajudar aqui. Então eu fiz a base. Por exemplo, aqui que tem as flores, né? Então eu já enrolei todos. E agora eu vou moldar a florzinha. Então, vou apertar um lado da bolinha para ir moldando as pétalas da flor. Aí é só o jeitinho mesmo, É só né? o jeitinho. E aí, cada um tem o seu jeitinho, né, Maria? Ana Carolina, e como que a gente pode associar isso, né, nesse tema que a gente está abordando hoje do estresse? Como que a gente pode trabalhar? Você também que é psicóloga, né? Eu acho que essa técnica aqui, ela trabalha isso na pessoa, né? Sim, ela é um auxiliar terapêutico, né? No consultório, eu, às vezes, aplico com os meus clientes, né? Então, aqui ele vai desenvolver a criatividade, a coordenação motora, né? E também a autoestima, né? Eu sou capaz. Sou capaz, eu dou conta. E cada um tem o seu jeitinho. É muito interessante porque eu chego, às vezes, com alguma coisa já pronta para mostrar. E surge artes. Né? Então, a tira de papel é como se fosse a linha na ponta da agulha, com a agulha, né? Que sai fazendo um bordado. Então, faz um bordado com as tirinhas de papel, né? Então, ele serve como auxiliar terapêutico. Aí eu fiz as pétalazinhas, aí eu posso escolher se eu quero colocar para dentro, para fora. Aí vai de acordo com a criatividade. Vai de acordo com a criatividade. Aí, por exemplo, essa daqui, a pétala ela já é mais pontudinha, mas eu posso fazer a pétala redondinha também. Aí, por exemplo, a folha. Então, tenho aqui o redondinho, eu aperto os dois lados, como se fosse um olhinho. Olha que Aí eu vou moldando o papel. Deixa eu colocar aqui na minha mão, só para o pessoal de casa ver. Ó, essa bolinha, né? É a bolinha. Essa bolinha. E daí ela foi moldando, apertando, né? Isso, assim. Só apertar e você faz a folhinha. Deixa eu apertar aqui. E você faz a folhinha. Tô ficando bem calminha. Tá passando. Mas não ficou uma folhinha, né? Que o seu Mas é a sua folhinha. Ah, interessante. É a minha. É a sua folhinha. Então, cada um tem o seu jeito, né? De fazer. Então, eu ensino aqui. Mas cada um, o jeito de pegar na ferramenta, o jeito de colar, cada um vai criando o seu jeito. Só fica pequenininha assim, ou eu posso fazer maior? Não, eu posso fazer maior. Eu posso
por exemplo, usar uma folha de cartolina e cortar várias tiras, enrolar e fazer várias coisas. Por exemplo, decoração de festa fica lindo, né? Fica lindo. Vou fazer um outro aqui, vou pegar. Então, peguei uma tira grande, aí eu vou enrolar um lado. E essa técnica também, ela não tem uma ferramenta, eu não consegui cortar a agulha. Posso fazer com palito de dente. Ah, eu tô vendo um palitinho aqui mesmo. Sim, vou mostrar com palito de dente. Então, rolei... Mas sempre a base é pequena. No meu caso aqui é por causa das tiras, né? Então vai depender do tamanho das tiras. Então no caso aqui, por exemplo, deu um formato de uma nuvenzinha, não sei, uma bolinha grande e uma pequenininha. Então eu vou moldando o papel da forma que eu quero. Aqui, por exemplo, tem um anjinho, né? Ah, sim. Que serve também, quero fazer alguma lembrancinha de batizado para as catequistas. Então, para mim fazer o corpinho do anjinho, eu enrolei, aí também vai depender da forma que eu enrolo. Então aqui eu enrolei mais solto, então aí ficou mais assim. Mais aberto. Mais aberto. Aí eu aperto aqui para fazer o corpinho do meu anjinho. E aqui a gente pode, a criatividade dá asas, né? Dá asas. Aí essa técnica, desculpa, pode falar. Eu trouxe, por exemplo, esse passarinho. Aqui na frente tem uma caixa. Então, suas coisinhas são todas assim. Sim. Então, essa técnica, ela trabalha esse relaxamento, né? Sim. E o pequenininho, eu tô vendo aqui, a gente pode, como você falou, pode ser maior, tem esse aqui, tá tudo bem pequenininho. Sim. Isso também trabalha a delicadeza, né? Sim, trabalha a delicadeza. A coordenação motora vai sendo trabalhada, né? Através dessa técnica. Então, eu posso fazer, como a gente falou, né, para decorar uma festa, então eu posso cortar uma cartolina grande e enrolar. Então aí eu vou criar um jeito de enrolar um papel maior, né? E você trabalha você trabalha dando curso ou só você usa isso para os seus pacientes? Hoje eu uso só para os meus pacientes, né? Como auxiliar terapêutico. Né? Então o Kili, ele pode ser um auxiliar terapêutico, né? E depois uma renda, né? Depois uma renda para a pessoa. Ela vai se descobrindo, né? Sim. E o doutor Diego, como essa importância, né? Porque aí a gente vai detectar que eu estou com um nível de estresse muito elevado. E aí eu vou associar essa técnica e o que mais eu posso fazer? Primeiramente, na verdade, eu acho muito importante essa e outras técnicas, né? Porque, na verdade, quando a pessoa está muito estressada e ela começa a fazer essa técnica, ela desvia o foco, né? Quando ela desvia o foco, aquele estresse que estava a mente dela pensando em algo que estava deixando ela estressante, desvia para algo, como ali está tendo alguns trabalhos manuais, trabalhos mentais mesmo, né, de criatividade. Isso exige que o foco seja voltado para esse trabalho. E isso, teoricamente, isso reduz o estresse, né? Além disso, tem uma série de outras terapias com o próprio psicólogo, e em casos mais graves existe a abordagem medicamentosa, né? Mas são casos mais graves mesmo. A gente vai por partes, né? Exatamente. Ô padre, o senhor é estressado? Um pouquinho, viu? Muito trabalho. O ministério sacerdotal é uma das ocupações mais estressantes que existem, porque a gente está lidando com um problema o dia inteiro, pessoas falando, assediando, então a gente tem que sempre ter um jeitinho de desafogar um pouco para poder manter o equilíbrio. É porque é muito tenso, o senhor sempre é procurado por alguém trazer um problema, né? Exato, é muito difícil alguém vir buscar o sacerdote para contar uma coisa boa, né? Geralmente é uma situação difícil. Mas eu vou contar uma coisa boa pro senhor. Hoje vai ter um simpósio aqui na Canção Nova bom, viu? Né? Mas eu vou deixar o contato da Carolina pro senhor, da Ana Carolina, que aí o senhor faz umas técnicas, você vai relaxando. É verdade. E você, Diego, é estressado? Eu sou um pouco irritado às vezes, né? Às vezes, acho que a maioria da população é. Mas eu estou tentando, na verdade, retornando à minha atividade física, e é importantíssimo. Eu observo isso na terceira semana, já é a terceira semana, na verdade, que eu estou fazendo atividade física, e a quantidade, esse nível de estresse meu já está diminuindo com o caminhar da atividade física, sabe? Eu acho que é um olhar para a integridade, né? Agora ela é bem físico, calminha, psíquico e do espiritual, né? Agora você é bem calma, então você não é estressada, né?
Ai, acho que todos nós Porque temos momentos de estresse. Calma, a voz dela já alivia, já libera para nós, já ajuda a gente, né? Que bom. Olha, eu tô percebendo que você fez as flores, né? Aí, aqui, por exemplo, eu dobrei no meio e enrolei nas duas pontas. Aí, no caso, eu enrolei para dentro para formar como coração. Se fosse um coração. E aí você vai brincando, né, com as tiras de papel. E o mais interessante aqui é, Ana Carolina, porque a pessoa pode comprar, mas ela pode ter uma folha, uma revista em casa, né? Se a pessoa quem está nos assistindo está em casa muito tenso, muito estressado, está até mesmo angustiado, né, com as situações, ou encontra-se até num quadro de depressão, a gente não sabe, né? Sim. Mas ela pode começar a cortar uma revista na sua casa, né? Ela pode, se não tem agulha, você falou que faz com palitinho, faz pra gente ver aqui com palitinho. Porque aí a pessoa pode estar fazendo isso, né, padre? E ela vai associando aquilo que você falou. Sim. Ela vai trabalhando o seu emocional, o seu espiritual, a sua saúde física, né? Eu acho que a gente é um conjunto. Deus fez a gente assim com perfeição, né? Claro que a gente sai um pouco da linha, mas tudo isso vai nos ajudando, né? Aqui. Então, eu cortei uma tira de papel, essa mais grossinha. Aí eu vou encaixar aqui no palito. Então, no início o encaixe parece que é meio difícil, mas depois eu vou arrumando um jeitinho aqui. E depois eu posso até com a mão mesmo. Ó, o grossinho é mais prático, parece, né? Porque o outro é tão fininho, né? Mas depois você vai pegando o jeitinho, ó. Olha aí. E vai criando. Vai criando. Gente, é muito interessante. Eu quero agradecer sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Muito obrigada, porque assim, é sempre um agregar pra gente, né? Pra nossa vida. E a gente vai para o nosso intervalo, mas fiquem aqui, viu, gente? Que depois a gente vai tomar um chazinho de folha de maracujá, ó, para ajudar, né? A gente faz uma técnica dessa, relaxa, reza, né, padre? Faz academia, vamos juntando tudo. E agora o nosso chazinho. Então, daqui a pouco a gente volta com umas dicas de alimentação. Fique aí, gente, porque isso é para a nossa vida, viu? Para todo mundo, porque todo mundo é estressado, né? Então, é uma dica aí. Daqui a pouco a gente está de volta. Manhã Viva de volta, eu estou aqui na cozinha, mas antes da gente ir para o nosso chazinho, como eu falei, aquele chazinho para relaxar, eu quero dar algumas dicas para vocês. Vocês sabem que a TV digital, ela precisa, né, entrar no ar, é uma regra da Anatel, nós precisamos corresponder a isso. Então, os dias da TV analógica estão contados, gente. Então, para você ficar ligado, tá sabendo como é que é, entre lá, vou dar o site aqui para você, você vai entrar, deixa eu achar aqui, perdi. Acesse tvcançãonova.com/TV digital e lá você vai conferir se a sua cidade já é digital, se ela não é, qual o prazo. Então fique ligadinho, porque depois você fala, gente, a Canção Nova sumiu da minha TV. Não é isso, é porque a gente precisa realmente mudar, precisa fazer essa transição, é algo que todas as emissoras precisam fazer. Né? E a Canção Nova tá junto e a gente quer ficar ligadinho com você, bem pertinho de você, então entre lá, acesse, pesquise, veja se a sua cidade já é digital, se não é, vai acompanhando, que já já ela vai se tornar TV digital. Também quero dar uma dica aqui, que nós vamos ter em outubro um acampamento de cura e libertação com o padre Eduardo Lara, que é de Portugal. Ele é ministeriado em cura e libertação. Ele vai estar pregando esse acampamento em Cachoeira Paulista, na nossa sede. Então, se você que é coordenador de caravana, você que está interessado em participar, busque um coordenador, anote aí a data, que vai ser do dia 6 ao dia 8 de outubro. Então, anote essa data, procure um coordenador de caravana, faça a sua caravana, vá para lá, porque é um tempo da gente também buscar a nossa cura. Né, a nossa cura espiritual, quantas situações a gente vive e nós precisamos ser curados. Curados para amar, curados para ser felizes, curados para sermos libertos mesmo, para viver a nossa liberdade interior. Então fica a dica aí para vocês, tá? É do dia 6 a 8 de outubro. E nós vamos aqui para a nossa cozinha com o Rafael. Rafael vai fazer um chazinho para nós, não é isso? E quais são os ingredientes desse chá? É um chá bem simples. Nós vamos deixar a água aquecer até elas formarem ali pequenas bolhas, né? Não precisa ferver toda. Não precisa ferver. Ela começou a dar umas bolinhas ali igual ela já está. Então vou pegar uma infusora, como essa aqui, uma infusora bem simples. Vou colocar mais ou menos umas 15 gramas de folha de maracujá. 15 gramas dá mais ou menos 2 colheres de sopa, tá? E por que a folha de maracujá? A folha de maracujá as pessoas sempre associam muito o maracujá com o efeito calmante, mas o efeito calmante principal
vem das folhas. Olha. Tá? É também conhecido, cientificamente, é a passiflora, né? A folha do maracujá. Então, vou despejar a água aqui nas folhas, mais ou menos uns 300 ml. E aí vai ajudar na nossa... O chazinho sempre ele é bom para tudo, né? Às vezes a gente está com uma tosse, como eu que estou resfriada, estou tossindo vários dias, dormindo pouco por causa do resfriado. Mas o chá vai ele ajudar ajuda no em tudo, sono, né? Sim. Até e aqui eu tenho que deixar ele abafado gente, também, né? tá? Fica quanto tempo Vou deixar abafado? ele 10 minutinhos abafado. Depois disso eu vou só escorrer ali, tirar as folhas. No caso aqui, nós temos uma divisão aqui, uma peneirinha, que dá para fazer isso tranquilamente. E já pode ser consumido. É bom lembrar assim, que as pessoas sempre associam muito chá com uma coisa às vezes saborosa, prazerosa, né? A alimentação no geral, as pessoas às vezes buscam um prazer no alimento, mas a gente não pode também ficar só buscando prazer no alimento, a gente pode buscar prazer em outras coisas, né? A gente pode também fazer uma refeição prazerosa, como ir ao cinema com a namorada, comer uma pipoca, tomar às vezes até um pouco de refrigerante, moderadamente, comer um chocolate. Mas a maioria das nossas refeições tem que ser pensadas em dar um bom aporte nutricional. Então, visando principalmente a saúde do intestino, que é o maior produtor de serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, a sensação de prazer. Então, é importantíssimo a gente consumir alimentos que vão proporcionar essa melhora de produção de serotonina. Hoje a gente está falando do estresse, né? A gente viu ali a técnica que a Ana Carolina trouxe para nós, o padre falou da parte espiritual, né? O doutor Diego veio falando dessa parte do estresse mesmo que a gente vive, que muitas vezes precisa buscar um clínico, né? Medicamentos, na verdade. E o chá, ele ajuda nesse processo? A gente está, né, associando, como é que vai tomar esse chazinho para dar aquela relaxada? Principalmente as mulheres, como eu falei. Você falou, os homens também são estressados, mas as mulheres, a gente tem a nossa TPM, tem qualquer coisinha a gente chora, arranca os cabelos, né? Entra em crise. E tem aqueles também que são enrustidos, como o doutor falou, né? Que muitas vezes a gente sofre mais. E qual é a ação do chá nessa vida nossa, nesse estresse louco? O chá, por exemplo, da folha de maracujá, ele é relaxante porque ele vai fazer a sua musculatura relaxar, os vasos também ter um relaxamento. Então, até nesse processo da TPM, mulheres que têm muita cólica, né, vão auxiliar nesse processo, diminuir esses efeitos aí de cólica e desgaste no estresse. E nesse período, até mesmo assim, olha, hoje eu estou muito estressada porque eu estou com muito trabalho e tal, eu posso tomar esse chazinho várias vezes ou não é interessante? Olha, é interessante tomar só à noite ou só na tarde? Ou na maioria das vezes é melhor tomar no período noturno. Ele relaxa, para ter um relaxamento, Porque o estresse também é uma coisa fundamental na nossa vida. Nós precisamos ter um pouco de estresse. Ninguém quer, né? O estresse normal, para a gente ter um pouco de reação, de uma boa reação. Por exemplo, de você ter uma boa reação no seu trabalho, né? Ou até mesmo em situação de perigo. Por exemplo, entra um cachorro aqui dentro. Eu saio correndo. Quem tem medo de cachorro. Exatamente. É o estresse que vai proporcionar você fazer coisas que você nem imaginava. Como às vezes subir nessa mesa aqui em poucos segundos. Então é essencial. Mas tem alguns nutrientes que são fundamentais. Então, por exemplo, os alimentos ricos em triptofano, então a gente tem banana, o queijo, ok? Para nós, os mineiros, então a gente está tranquilo, né? Porque tranquilo, o queijo, né? Estamos tranquilos. Outros alimentos também com capacidade antioxidante, né? Então a gente tem alimentos ricos em vitamina C, eu fiz até questão de separar um pimentão, que a gente não tem, a maioria das pessoas não associam muito o pimentão com vitamina C, a goiaba. O pimentão, ele pode ser o amarelo, o vermelho e o verde, ou no caso o amarelo? Não, os três são bem nutritivos. É interessante até a gente usar a variedade, aquela questão de ser um prato colorido, né? Aquilo ali, essa regra nunca vai fugir para ninguém. Sempre quem estiver acertando ali naquele prato colorido vai se dar bem, pode ter certeza. Tá bom. E a goiaba? A goiaba também muito rica em vitamina C. Aqui também eu separei algumas oleaginosas, então a gente tem aqui castanha do Pará, castanha de caju, a castanha do Pará também que é muito rica em magnésio, que é um outro micronutriente responsável pelo relaxamento muscular também. Muitas pessoas com deficiência de magnésio, porque quando eu coloco na dieta da pessoa às vezes 2, 3 castanhas, ela
às vezes ela acaba largando para lá e fala assim, ah, é só 2, 3, não vai fazer diferença. Mais fácil, porque a gente tem que pensar isso aqui como um remédio mesmo. Aqui também eu separei boas fontes de proteína, que é essencial, porque fisiologicamente o estresse provoca um desgaste muito grande. Ele mobiliza muito carboidrato e o estresse a longo prazo também ele vai mobilizar muita proteína, acaba consumindo muita proteína da musculatura. Então separei um ovo, né, uma boa fonte de proteína, poderia ser uma carne magra também, um queijo branco, ok? Aqui eu trouxe um tempero que não é tão usado na nossa culinária, que é a cúrcuma. É um similar, é um parente próximo do gengibre. Ele vem da culinária indiana. É riquíssimo em antioxidante, anti-inflamatório, antimicrobiano. Então nós podemos usar, por exemplo, para temperar um frango, ou para temperar um ovo também, um ovinho mexido, ok? Ó, interessante. Gente. Outra fonte boa que eu trouxe também foi do carboidrato complexo, que é fundamental que a gente tenha o consumo de um carboidrato complexo e não ficar consumindo carboidrato simples, o açúcar mesmo. Então aqui eu trouxe um inhame, que é um tubérculo de baixíssimo índice glicêmico e também de baixa carga glicêmica. Desculpa, qual que é a diferença, né, desse carboidrato complexo? O carboidrato complexo, ele tem uma absorção mais gradual. Então ele não provoca aquele, vamos dizer, aquele vício. Eu gosto sempre de dar o exemplo do bis. Você pode estar com vontade de comer um só. Aí vamos supor que ele está lá no seu camarim. E você vai lá, pegou um bis e comeu. Provavelmente você vai voltar para pegar outro, porque o carboidrato simples ele faz isso. Ele vai dar um pico de insulina, né? Vai ficar provocando a oscilação de insulina e acaba provocando a compulsão, que é o que acontece muito no estresse. A pessoa estressada, ela acaba querendo descontar nos alimentos e acaba sempre selecionando esses alimentos assim, um biscoito, por exemplo, aí vai o pacote de biscoito recheado inteiro. Então é uma quantidade de carboidrato muito alta. Se a gente selecionar um carboidrato complexo, a gente não vai sentir esse efeito. Vai ficar saciado, né? Vai ficar saciado. Interessante. Uma coisinha aqui. A gente às vezes ouve falar, eu já ouvi falar, né? Minha mãe é aqui de Minas, sou de Itaúna, e a gente às vezes toma chá da folha de goiaba. É interessante ou não? Você está tomando uma aguinha com folhas? Não, a maioria das folhas tem alguns efeitos, sim. Então ela tem razão, sim. É bom. É bom, sim. Mas é bom para quê? O chá da goiaba ele vai ter muitos fitoquímicos, né? Então assim é bom para essa parte de antioxidante, que é o que o estresse provoca. Ele provoca muitas espécies reativas sobrando no nosso corpo. Então nós precisamos neutralizar essas espécies reativas, porque pode futuramente a gente não tem, como é uma espécie reativa, você não tem o controle com que ela vai reagir. Então futuramente pode virar um câncer, até alguma outra doença. Então nós precisamos neutralizar e com os alimentos a gente consegue fazer isso. Olha aí que importante, né? Importantíssimo. E o nosso chazinho ficou pronto? Tá sim. Então vou pegar as xícaras daqui e chamar o povo para tomar o nosso chá, vem gente? Pode. Vamos dar para o Dr. Diego, que ele falou que gosta muito de chá. Né? Não tem adoçante nem açúcar. Tem que ser sem nada? É o ideal. Oh, meu Deus, olha aí, sem nada. Vamos colocar só um pouquinho aí, vai dar para todo mundo aí. Você pode ver que tem uma cor bem suave. Não, mas eu vou tomar. Ô padre, aproveitando que a gente está aqui tomando esse chá tão calmamente, né? Convido o pessoal para o simpósio para aproveitar essa oportunidade, né? Afinal de contas, nós somos a favor da vida, né? Você que é aqui de BH, você está convidado a estar conosco a partir das 13 horas, aqui na sede da Canção Nova de Belo Horizonte, para estudar um pouquinho, entender um pouco mais essas questões de defesa da vida, de defesa da família, por que esse tema é tão importante e, sobretudo, o que há por trás disso e o que nós podemos fazer. Então você será bem-vindo e estaremos aqui à sua disposição. O padre, vai acontecer aqui na Canção Nova, né? Na nossa casa de missão aqui de Belo Horizonte, na Canção Nova Minas. Mas e os próximos? Tem as cidades já as próximas ou vai... Tem alguma, sempre aqui. Então vai ser sempre aqui. Olha, gente, que bênção. Então você pode vir, né, que é aqui da região, participar, né, aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá.
fazer a sua inscrição, participar e saber que vai ter os outros 2 módulos, não é isso? Exatamente. Ó, que providência. Padre, chazinho. Obrigado. Você vai querer? Pode Eu pego outro aqui. Não, pode experimentar. Ah, é? Então tá bom, vamos lá, né? Vamos ficar bem calminha, bom? Então, depois do programa vai todo mundo pra cama dormir, que a gente tá tomando um chazinho de folha de maracujá. Vamos descansar, né? Gostoso. Faz bem para a saúde. Teve um dia que teve uma moça aqui, uma cozinheira, e ela fez um suco de limão com jiló. E aí a gente estava recebendo um bispo, e aí ele falou assim, olha, gostoso mesmo, mas faz bem para a saúde, então vamos tomar, né? É mais ou menos por aí. Mas você pensar como se fosse um remédio mesmo. Mas eu gosto de chá sem nada, sem açúcar, sem nada. Eu acho que eu prefiro assim, né? Mas dá uma dica aí para nós, assim, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando, qual que é a mensagem para nos ajudar nisso, né? Na alimentação. Depois também quero que o Dr. Diego fale, né? Desse que a gente precisa cuidar da nossa vida, da nossa saúde, estar bem para nós. Eu gosto muito de dizer, quanto eu sou melhor para mim, melhor eu sou para o outro, né? Sim. Quando eu resolvo aqui, tá tudo bem, tudo vai ser bom para os outros, né? Que dentro tá ok. Sim. Eu acho importante, assim, agregar bons hábitos, né? E, acima de tudo, começar a notar, assim, detalhes da sua rotina, o que provoca aquele estresse em você também, porque o estresse é muito relativo. Às vezes, um mesmo motivo provoca um estresse diferente em cada um reage de uma forma. Mas, com relação à alimentação, é uma alimentação rica e o que a gente principalmente deve evitar, principalmente uma pessoa estressada, são alimentos muito estimulantes. Então, alimentos que contêm muita cafeína, por exemplo, o café, né? Até o chá preto, o chá verde. É tipo um exemplo para a gente dar aqui, por exemplo, o cara que bebe muito café e fuma um cigarro. Ele acelera no café, relaxa no cigarro e fica nesse vício. Um ciclo prejudicando, sem fim, prejudicando a saúde dele. E ele sempre está estressado, pode ver que ele sempre está agitado, quase que engole um cigarro, toma aquele café ali naquela velocidade também. Então a gente começa a notar até o ambiente também, onde fazemos nossa refeição, um ambiente mais tranquilo, que a gente possa mastigar bem, para poder ter uma boa absorção de nutrientes. Porque, como eu disse, não é só um alimento isolado que vai provocar todo o benefício para a gente, mas o conjunto. Por isso a gente precisa de uma dieta bem rica e com grande variedade. Em tudo vale a harmonia, né? Exatamente. E aí, doutor Diego, para as pessoas que estão nos acompanhando, que perceberem, né? Olha, eu estou num nível de estresse muito elevado, não é esse estresse do dia a dia, mas eu estou num nível muito elevado. Qual é a dica para essas pessoas? Então, só inicialmente, antes do programa eu estava brincando que eu não gostava de chá, mas realmente esse chá é muito gostoso, tá? Parabéns. Que bom. É bom para a saúde, né? Para a saúde. Outra questão, na verdade, o tema está falando de estresse, eu gostaria de a gente falar de felicidade um pouquinho. Um grande escritor, Guimarães Rosa, comentou no seu livro que a felicidade não estava nem na saída e nem na chegada, e estava no meio da travessia. Então, na verdade, está no caminho do nosso dia a dia, no dia de hoje. E acho que é isso que é importante quando a gente estiver estressado, acontecer alguma coisa estressante, desviar o foco, ver algo bom ali, tentar ver algo daquilo que foi negativo, algo produtivo, algo bom, para a gente sentir-se melhor. E questão de medicamentos, se realmente já tem essa cronicidade, uma ansiedade muito grave, que está prejudicando o seu dia a dia, aí é realmente importante acompanhar com um psicólogo e procurar um médico especialista, no caso um psiquiatra, para avaliar se é necessário um medicamento. O que eu entendi do programa de hoje, para mim, né? Que nós precisamos ter um bom diretor espiritual, tá aqui o padre. Nós precisamos nos desestressar no artesanato, né? Nós precisamos ter um bom papo com os amigos, uma alimentação, e se for o caso, o seu caso é o último, viu? Mas nós vamos encerrando aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês, porque é isso aqui que faz acontecer, né? Esse papo, acho que o bate-papo que faz toda a diferença. Então eu agradeço a cada um de vocês que participou conosco no programa aí na sua casa. Agradeço a cada um de vocês, Deus lhe pague, foi muito bom. E como eu disse, né, agregou para nós, para a nossa vida, para a nossa família. E é isso aí. Fique com Deus. E se Deus quiser, amanhã a Rose está de volta. Um beijo, viu, Rose? Faça uma boa viagem de volta. Estou aqui te esperando com um grande abraço.
novaplay.com. Assine já!